Viva! Este episódio do podcast Um Pouco Mais de Azul toma como mote a palavra taxa. Francisco Louçã vai ocupar-se das taxas de Trump. Rita Taborda Duarte chama-nos para o filme On Falling, de Laura Carreira, e reflete sobre as taxas que o trabalho contínuo cobra à vida de cada qual. Pela minha parte, fico atento ao movimento da Bolsa nas ilhas da Antártida, habitadas exclusivamente por pinguins e focas, e aplaudo o final glorioso de uma entrevista de Scott Glenn ao Daily Show. Este Um Pouco Mais de Azul dedica-se a taxas. Taxas, taxar, tarifas, tarifar, tarifaço. É talvez um dos temas da atualidade. Desde que foi, há poucos dias atrás, anunciado por Donald Trump, com um quadro que ficou famoso, com uma equação que ficou misteriosa, a sua nova política sobre tarifas alfandegárias. Eu começaria pelo passado. E precisamente pelo passado dos Estados Unidos. No final do século XIX, logo a seguir à Guerra Civil que dividiu os Estados Unidos entre o que viriam a ser os Estados Unidos como hoje os conhecemos, entre a parte do Norte e a parte do Sul, em torno do debate sobre escravatura e do conflito militar, 4 anos de Guerra Civil, logo a seguir, um dos generais dessa Guerra Civil, Ulysses Grant, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Ele tinha a glória militar e tinha a força política. E para o caso que agora importa as tarifas, há uma noite em que Ulysses Grant, presidente, reúne os principais empresários do país. E lhes fez um discurso assim. A Inglaterra, quando estava a crescer na Revolução Industrial, para se tornar a economia dominante, foi usando tarifas alfandegárias para proteger as suas indústrias. Quando fez delas as mais produtivas do mundo, passou a impor o comércio livre e a impedir outros países de fazerem o mesmo que ela tinha feito. Como já dominava, o que lhe convinha era o comércio livre. E acrescenta então Ulysses Grant, os Estados Unidos estão a crescer do ponto de vista industrial, e muito, aliás, nesse período, e, portanto, queremos proteger as nossas indústrias. Criamos, por isso, tarifas para que os seus preços sejam protegidos no mercado interno. Mas no dia em que formos dominantes, imporemos o mercado livre como a Inglaterra o fez. Ele dizia daqui a 200 anos. Na verdade, poucas décadas depois, já a economia norte-americana era predominante, mais reforçou esse papel com a Segunda Guerra Mundial e desde então é, ao longo do século XX e do século XXI, a economia dominante do ponto de vista de produtividade e do ponto de vista de concentração de capital. Portanto, impôs o comércio livre. Não permitia que outros países pudessem proteger as suas indústrias e, pelo contrário, impunha a vantagem das indústrias norte-americanas. Não que a economia norte-americana fosse uma economia muito aberta. Pode surpreender, mas Portugal tem mais importações e exportações em termos do seu pequeno produto, PIB, do que os Estados Unidos têm importações e exportações em termos do seu grande PIB, em percentagem. Mas, em qualquer caso, impôs as regras da globalização. O que Donald Trump está a fazer agora é tentar corrigir, através das medidas que anunciou, a dificuldade que tem em relação a algumas economias nascentes, nomeadamente aquelas em que grandes empresas americanas foram deslocalizar-se para produzir. A Nike foi para o Vietnã, a Apple ou a Tesla foram para a China e muitas outras empresas foram para a China porque queriam aproveitar condições de salários muito baixos numa economia já relativamente sofisticada e qualificada tecnologicamente e com empresas iguais às que tinham nos Estados Unidos. Esta transformação do mundo
foi apresentada como a melhor das maravilhas pelos governantes norte-americanos. E agora Trump mudou de opinião. E por isso anunciou tarifas alfandegárias para punir as economias que exportam mais para os Estados Unidos do que importam dos Estados Unidos. Mesmo, e já vou referir a isso, quando essas exportações são em grande parte de empresas norte-americanas localizadas nessas outras economias. E o que é que ele fez então? Determinou, em função de uma fórmula que tem sido mais ou menos um tema de diversão entre os curiosos e especialistas neste assunto, porque ela calcula a percentagem do saldo comercial, venda de produtos, em função do total das importações que a economia norte-americana faz de uma determinada outra economia. Excluiu os serviços. Vejam o caso da Europa. A Europa exporta mais bens para os Estados Unidos do que importa dos Estados Unidos. Portanto, há um saldo comercial negativo na parte norte-americana. Mas o saldo de serviços, telecomunicações, copyright, direitos de autor, licenças tecnológicas, é muito vantajoso para as Google, Amazon, para o armazenamento de dados e outras funções de serviços ou serviços financeiros. E apesar disso, Donald Trump só conta a primeira parte, não conta a segunda, e impõe tarifas sobre a Europa. Essas tarifas são um mínimo de 10%, o que levou, aliás, a um caso que tem sido tratado e que é muito curioso, por qualquer erro de estupidez, de incapacidade de gerir informação, na enorme listagem dos territórios a que se aplica pelo menos 10%, estão algumas ilhas desertas, nomeadamente algumas ilhas da Antártida, onde só vivem pinguins. Por qualquer erro estatístico ficou registado algum dólar de alguma troca e, portanto, entrou automaticamente na conta. E os coitados dos pinguins vão ter que pagar 10% de tarifas por alguma coisa que importem dos Estados Unidos. Felizmente, talvez não se lembrem de fazer compras online às empresas norte-americanas. Mas isto é o ridículo. O que é grave, o que é estúpido e o que é incompetente é aplicar esta tarifa de 10% a todas as economias e depois de a multiplicar em função do déficit do saldo comercial que os Estados Unidos tinham. Vou-vos dar um exemplo. O Vietnã importa muito pouco dos Estados Unidos. Compra muito pouco. Mas exporta muitíssimo. Porque a base de produção da Nike e de outras empresas norte-americanas é no Vietnã. Portanto, as sapatilhas usadas nos Estados Unidos vendidas pela Nike são exportadas do Vietnã. O que conta como uma exportação do Vietnã, apesar de ser uma empresa norte-americana. E, portanto, como há um saldo comercial negativo no lado dos Estados Unidos, Donald Trump impõe uma tarifa que é de 48% ou de 49%. O que quer dizer que a produção norte-americana de sapatilhas no Vietnã vai chegar aos Estados Unidos muito mais cara, prejudicando uma empresa norte-americana. O que é que poderia acontecer para compensar e corrigir ou impedir esta tarifa? Era que o Vietnã importasse muitos produtos dos Estados Unidos, mas não tem recursos para isso. E, portanto, a tarifa que é aplicada com este cálculo vai atacar uma empresa norte-americana. O que é que ela pode fazer? Vai ter preços mais altos na sua venda nos Estados Unidos, vai ser prejudicada pelos seus concorrentes, pode fazer duas coisas. Pode tentar deixar de mandar para os Estados Unidos as sapatilhas e mandar para a Europa, ou mandar para a China, ou pode desistir de fabricar no Vietnã e deslocar a sua fábrica para os Estados Unidos, onde não pagaria estas tarifas. Só que isso tem dois problemas. Primeiro, é que os salários são muito, muito mais baixos no Vietnã. E foi por isso que a Nike foi para lá. E o segundo é que perderia o seu investimento. Não tem lógica do ponto de vista de investimento. Agora, vejam outros exemplos. O Botsuana tem um saldo comercial positivo com os Estados Unidos. Exporta muito mais do que compra. Não tem muita capacidade para comprar, mas tem muita capacidade para exportar. Porquê? Porque tem diamantes. E os Estados Unidos compram diamantes do Botsuana. Resultado, uma tarifa de 38%. A Suíça exportava
alguma coisa, mas importava bastante há 2 anos atrás. Se calculasse a tarifa nesse ano, ela seria 19%, 2023. Calculando-se com os dados de 2024, em que exportou mais, passou a ser 32%, que é o que está a ser aplicado. O exemplo de Madagascar. Madagascar exporta muito para os Estados Unidos. Porquê? Porque é o grande produtor mundial de baunilha. E a baunilha é utilizada na produção de alimentos, gelados, enfim, bem sabem. Mas Madagascar é pobre. Compra pouco dos Estados Unidos. Portanto, tem um saldo comercial muito positivo. Baunilha. Resultado, 47% de tarifas. Agora vejam as consequências. Se as sapatilhas ficam mais caras na compra nos Estados Unidos, se a baunilha fica mais cara, ou os diamantes, ou muitos outros produtos, porque há estas enormes taxas sobre estas importações para os Estados Unidos, o que é que vai acontecer nos preços dos Estados Unidos? Vão subir. Vai haver inflação. Vai haver um surto de inflação. Na verdade, há muitas outras consequências. Há uma crise bolsista durante estes dias, veremos o que acontece nos próximos dias, há uma enorme desconfiança, uma enorme queda dos valores das bolsas, há uma desvalorização do dólar, muito surpreendente também, mas há, sobretudo, um efeito inflacionário que vai aumentar à medida que estes preços vão sendo aplicados em consequência das tarifas. Há alguns países, devo dizer, não se aplicam tarifas. 2 exemplos. Rússia e Coreia do Norte. Lembram-se talvez do primeiro mandato de Donald Trump, quando ele visitou, fez um encontro, aliás, com o líder da Coreia do Norte e, enfim, se desmanchavam em elogios um ao outro, e é bem sabida a cumplicidade intensa que Donald Trump tem com Vladimir Putin. Consequência, tarifas, nada. Qual é a consequência geral, no entanto, desta política? O que é que estas taxas estúpidas e incompetentes representam? Representam inflação, representam recessão, representam pânico e representam contradições. Os bilionários norte-americanos não gostam disto. Musk não gosta, porque metade da Tesla é produzido na China. E, portanto, será muito mais caro na importação para outros países. E o mesmo se aplica a alguns outros. O iPhone da Apple, 90% são produzidos na China. Portanto, ficarão muito mais caros. E como a China retalia, e Trump anuncia que ainda vai voltar a subir estas tarifas, há uma enorme incerteza sobre o que podem ser estes preços. A medida não só é estúpida e incompetente, como provoca uma catadupa de dúvidas e de incapacidade de intervenção, de incapacidade de escolha, de recuo de investimentos e, portanto, outros efeitos recessivos. Uma última palavra sobre a União Europeia. A Comissão Europeia tinha anunciado que já tinha preparado um plano e entrou em modo de pânico. Não havia plano nenhum, não sabe o que fazer, não decidiu nada, propôs um acordo que Trump rejeitou imediatamente, tarifas zero sobre as políticas industriais, foi deitado para o lixo no segundo em que a proposta apareceu, e, portanto, vão passando os dias e a Comissão Europeia, já para não falar do silêncio do governo português, estavam à espera de que o governo português, que se divide entre esta subserviência europeia e a subserviência norte-americana, não sabe o que há de dizer nem a um nem ao outro, e, portanto, não toma posição, fica caladinho, como se estivesse morto. Mas a verdade é que a União Europeia sofre este ataque e só há aqui 2 respostas possíveis. Há a retaliação dirigida, inteligente, atingir produtos. Na verdade, a China já o fez no primeiro mandato de Trump. Aplicar tarifas sobre produtos que são produzidos em zonas de forte eleitorado republicano, ou seja, de dar uma mensagem política a dizer Trump está a atacar-vos. E a mais importante de todas é a política industrial. É a diversificação de mercados. É investimento industrial. É abandonar um modelo português em que a produção está a reduzir-se por ser substituída por um modelo de turismo ou de agricultura intensiva no Alentejo, com oliveiras ou noutros lugares do país com mirtilos. Mas toda a ideia de que a economia do país é turismo
é posta em causa por este processo. Portugal só resiste e só existe como uma economia que cria emprego e em que há salários e em que há competências se diversificar, industrializar e planear a sua produção. Mas isto é tão difícil de perceber para um Montenegro como para uma Ursula von der Leyen. Talvez, no entanto, deva ser o debate mais importante de Portugal nestes dias. Os pinguins e as focas das pequenas e muito remotas ilhas da Antártida, onde não vivem humanos, deitam contas à vida desde que caiu sobre eles a pata aduaneira de Trump. Tanto quanto sei da prática comercial dos pinguins, temo que jamais importem krill embalado nos Estados Unidos. Mesmo que tenham de abdicar dos benefícios do óleo extraído da Euphásia superba, adeus ômega 3. Tanto quanto conheço esta comunidade austral, o mais certo é que regressa aos métodos mais primitivos de captura do krill em estado natural, seu ancestral recurso, e que reforce o cardápio à base de peixe e lulas. Já bastava aos pinguins serem aves que não voam, porque quererá Trump cortar-lhes as asas. Será que o amigo de Musk extrapolou no sentido de estender até aos polos a imagem do grande magnata de Gotham City, o vilão pinguim aliado do mafioso Carmine Falcone? Talvez procure coisas fenomenais sob o manto glacial das pequenas ilhas, onde a outra parte substancial da população se desloca de forma desajeitada, deslizando sobre a barriga. Um reconhecido comentador do mais importante canal televisivo local para pinguins admitiu que Trump pretende afirmar-se como uma espécie de urso polar nos domínios mais gelados do mundo, dificultando o acesso dos pinguins e das focas aos frutos do mar e procurando canalizar recursos para o incremento de novos produtos petrolíferos de krill. A tarifa calhou na rifa a quase todos. Algumas respostas, como a da China, subiram a parada. Poderá acontecer entre bluff e pulsão para o abismo que o valor das taxas supere o das mercadorias antes da transação, antes de desalfandegada? As tarifas de Trump são por grosso e atacado ao ponto de nem o fino escapar. A cerveja fermenta no barril e no bolso, taxada também. Escapará o tremoço? Leio num jornal espanhol: Trump admite baixar os aranceles se lhe oferecerem algo de fenomenal. A palavra espanhola arancel vem do árabe al-inzal, que quer dizer alojamento. Será a tarifa, nesse caso, um parasita que se aloja no hospedeiro mercadoria? Tarifa, taxa, palavras tão burocráticas, tão manga de alpaca, não devo procurá-las no dicionário das palavras mais vetustas, no lá atrás das trocas e das palavras que as balizam. Aquilino, lá vou eu sempre ao Aquilino, Aquilino, esse formidável caçador de palavras, não as terá usado, nem a tarifa, nem taxa. Ou terá? É este o meu pretexto para vos falar de uma relíquia, um opúsculo que encontrei por mero acaso nas minhas buscas, um glossário sucinto para melhor compreensão de Aquilino Ribeiro, elaborado por Elviro da Rocha Gomes para as edições Maranos, composto e impresso na Rua dos Mártires da Liberdade, no Porto. Ainda ao Trump era um rapazola com um penteado esquisito. Deste vasto apanhado de pérolas, organizado pelo professor que colaborou com Ferreira de Castro e com Campos Monteiro no jornal Civilização, constam palavras capazes de nos revirar os olhos e o entendimento. Algumas aplicam-se com propriedade ao cavalheiro das taxas. Achamboado, dado à arriosca e à barganha, e à bruega, e ao cambapé, bargantão, caramboleiro, xixisbel, filaucioso, leriante, deve vir de lérias, machucho, trangulhão. Chegados às palavras começadas por T, o T de taxa, procuremos com mais vagar. Tesla, níqueles. Tarifa também não consta, nem taxa. Taxa com C e H, sim. Querendo aquilinianamente significar mancha, mácula e até boca, por certo arreganhada. E isso talvez explique aquela curiosa contração de lábios que o cavalheiro das tarifas maradas executa inclinando o corpo para um dos lados. Umas linhas abaixo, lá está, tanganhão, significando homem-zarrão. E logo a seguir, tangaranhão, que toma o sentido de bizarma, aventesma. Apetece embrulhar todo este palavrório e enviá-lo a pagar no destino, com taxa chinesa. Mas a fúria verbal não abala o mercado. E outra tática não me ocorre, a não ser aquela que colhi do ator Scott Glenn, 86 anos, há dias, no Daily Show, respondendo à pergunta: que devemos dizer às gerações mais jovens?
Ele olhou fixamente a câmara e respondeu: nunca paguem uma tarifa. Por instantes, uma inesperada energia impeliu-nos a cavalgar a seu lado, determinados a enfrentar o poderoso e corrupto xerife de Silverado. Olá, no podcast de hoje o mote é a palavra taxa e eu gostava, acredita, de ser taxativa em relação a alguma coisa que fosse num mundo que fervilha de incertezas. Os tempos são de alerta, sim, porque eles chegaram com pés de lã e já marcham de botas cardadas. Gostava hoje de vos falar de um filme, On Falling, primeira longa-metragem de Laura Carreira, filmada na Escócia, e que nos mostra bem como, a par da digitalização e da evolução tecnológica que tanto nos facilita a vida, crescem novas formas de trabalho que cobram taxas demasiado elevadas à vida de quem trabalha. Recupera-se ritmos laborais comparáveis até ao da Revolução Industrial. Pois é, os tempos novos, tão velhos que são, fazem lembrar o poema de Paulo Leminski, e cito: "O novo não me choca mais. Nada de novo sob o sol. Apenas o mesmo ovo de sempre choca o mesmo novo." Mas por ora tentarei equilibrar as taxas de Trump no fio da navalha. Elas são, afinal, o diapasão porque afinámos este episódio de um pouco mais de azul. Mas a verdade é que pouco mais do que nada consigo elaborar sobre estas abstratas matemáticas que se escondem entre o deve e o haver das importações e exportações. É que a palavra economia, para a grande maioria das pessoas, tem somente aquela reminiscência de um sentido originário, o de administrar, assim se possa, a casa em que se vive, quando nela se consegue viver. Quem vai sofrer as verdadeiras consequências destas taxas estará como o Jesus Cristo pessoano, sem perceber nada de finanças, que por regra as pessoas não têm muito mais para gerir, senão os trocos nos fundos perdidos das algibeiras. Habituadas estarão as pessoas, sim, a administrar sabiamente a tristeza, aprendendo a reparti-la pelos dias, para resgatar os versos de um dos mais belos poemas de Rui Belo. Confesso que, mais do que as taxas, distribuídas pelos 4 cantos deste planeta redondo, mas cada vez mais quadrado, das taxas de Trump, retive sobretudo a performance pantomineira. Trump apresentando as propostas no meio da rua, de cartaz em risque num palanque. Na verdade, um verdadeiro Oliveira da Figueira de popa ao vento a apregoar nos jardins de Molissart taxas e taxinhas a gosto, para usar uma expressão que se tornou dichote e xiste cá no burgo. Mas o que me faz a reganhar a taxa, agora com CH, o que me faz a reganhar a taxa foram os 10% cobrados às exportações nas Ilhas Heard e McDonald perdidas no gelo da Antártida. É injusto, como se o acelerado de gelo causado pelo aquecimento global não fosse já sarilho suficiente para os pinguins. Admito que os bichos tenham reagido com indiferença a estas taxas e que isso não tenha afetado a cotação da bolsa do iceberg. No entanto, para quem viu A Marcha dos Pinguins, um filme de 2005 realizado por Luc Jacquet, percebe de imediato o capital simbólico desta medida. Os pinguins imperadores, não exatamente talvez os destas ilhas, mas os pinguins imperadores são o símbolo extremado de uma vida de calvário, o sofrimento máximo para uma sobrevivência mínima. Aqueles pinguins, todos em fila, encetam uma marcha de quilómetros durante o inverno para se reproduzirem, cumprindo todos os esforços e desvelos para não deixarem congelar os ovos, garante da continuação da espécie. E grande parte deles morre durante a travessia. Outros tantos, depois de todo o esforço, não conseguem evitar que o seu único ovo congele. Temos ali o exemplo acabado do desígnio de vida mais absurdo que a memória, metáfora certeira das vidas mais inglórias.
Taxar a terra dos pinguins não é só uma falha risível, é a exibição do grande poder imperial do capitalismo sobre os mais fracos dos mais fracos. E pensar nisso já não dá tanta vontade de reganhar a taxa a outra com CH. Isto tudo para chegar ao filme On Falling de Laura Carreira, a lembrar outras taxas diferentes, ou nem por isso. As taxas pesadas, aliás pesadíssimas, que uma nova ordem de empregos, modernos mas tão antigos, que uma nova ordem de empregos cobram à vida, ou à desvida, ou à saúde, mesmo à humanidade dos trabalhadores, levando delas uma boa fatia, a maior fatia, aliás, diga-se. E nesta recente cruzada assanhada contra os imigrantes que vemos assistindo, o filme acrescenta outra particularidade, é que se torna espelho. Aquilo que nos outros às vezes somos nós. On Falling conta a história, sem história, é esse o ponto. On Falling conta a história da Aurora, imigrante portuguesa na Escócia, que é picker. Picker é uma atividade nova, parida por um velho ovo, que nem nome concreto em português tem, podemos chamar-lhe recoltora, repartidora, não sei. No fundo, a Aurora é responsável por recolher encomendas variadas num grande armazém, centro de distribuição. É um trabalho mecânico em que ecoa o esforço repetitivo dos antigos trabalhadores fabris gerados pela Revolução Industrial, mas a que se acrescenta aqui uma perfídia, porque o novo capitalismo, desta vez, desta feita, soube precaver-se e bem. É que os trabalhos por turnos, com relações frágeis entre os trabalhadores, imigrantes pobres que percorrem longas distâncias até às casas partilhadas, a que chegam exaustos e a horas diversas, isto tudo conjugado com a alienação dos telemóveis que os sugam para uma espécie de limbo alternativo ao social, tudo isto corta rente a possibilidade de união em torno de reivindicações comuns ou sindicatos, como foi acontecendo nos aglomerados fabris da Revolução Industrial, que apesar de tudo potenciaram a organização dos trabalhadores. A primeira imagem do filme e isto é com certeza consciente, a primeira imagem do filme é em tudo devedora às primeiras imagens do filme Tempos Modernos, quando magotes de operários entram nas fábricas. E mesmo sem a cena do rebanho, a que numa montagem alternada se compara aos trabalhadores no filme de Charlie Chaplin, é inevitável que ao ver este filme de Laura Carreira, essa referência nos venha à memória. On Falling é praticamente todo filmado em interiores apertados, evidência do enclausuramento da protagonista Aurora. Tudo aparece dentro do armazém, dentro do carro, da cozinha partilhada, do quarto, do armazém outra vez e uma e outra vez dentro do armazém. Ali se expõe um absurdo trabalho oco, vazio e sem sentido, recolhendo objetos irrelevantes que espelham bem, por sua vez, esta esquizofrenia do consumo. A Aurora vai caminhando entre quilómetros de prateleiras ao som de uma maquineta que lê códigos de barras, procurando as encomendas numa tarefa repetitiva e alienada. O filme prossegue entre tempos e espaços sucessivos, monótonos, que se repercutem também pela vida pela vida além do armazém. Tudo se resume praticamente a um imenso nada, um vazio que ecoa em pano de fundo e que é a grande metáfora do filme. A rasura e a escassez da vida provocadas por estes novos postos de trabalho. Laura Carreira explicou numa entrevista ao jornal Observador a propósito do filme o seguinte: esta noção de pobreza não é só financeira, é existencial, uma pobreza nas conversas, nas relações, é uma certa carência de vários elementos, afetiva, financeira, de significado. Este filme, afinal, é um estudo destas várias carências. Há no filme um momento nevrálgico que mostra bem o esvaziamento do humano à conta da taxa que o trabalho cobra à vida. Ao ser questionada numa entrevista de emprego sobre os seus tempos livres, sobre o que gosta de fazer, no fundo sobre quem é, a Aurora sobrevém o pânico de não ter nada, absolutamente nada, para dizer, nem dos seus gostos, nem das suas preferências ou dos seus interesses. O que sucede aos espaços fechados em que ela se move
é outro espaço fechado, o do ensimismamento, o do vórtice abstrato do telemóvel, única tênue ligação entre si e o muito vago e longínquo sussurro de vida. No prefácio ao livro Privilégio da Servidão, do sociólogo brasileiro Ricardo Antunes, Michael Lowry salienta a importância de também tomar partido a par da pesquisa académica e sociológica. Também Laura Carreira toma partido nas opções estéticas do filme, sem nunca o deixar cair em panfleto artístico ou numa sociologia disfarçada de cinema. Simplesmente obriga a refletir e faz-nos, a nós, espectadores, também tomar partido. Explica Ricardo Antunes que este novo capitalismo, acelerado pelas tecnologias, por estas novas aplicações, tem promovido, a par da ruína do trabalho, o próprio deslaçar do tempo de trabalho, transformando os trabalhadores, atenção aos trabalhadores a quem se vai recusando este nome de trabalhadores cada vez mais, mas transforma os trabalhadores em destroços. Ricardo Antunes identifica então as novas morfologias de trabalho que são provocadas por uma asfixiante multiplicação de serviços e artigos potenciados pelas aplicações, pelas tecnologias, e que afinal este filme, um filme ficcional, exemplifica tão bem. Bom, eu por sistema prefiro evitar neste podcast referências autobiográficas, mas abro hoje uma exceção para contar esta história concreta, a face real do que tenho vindo a falar. O meu filho mais novo, em plena adolescência, teve uma aula de cidadania no elevador do nosso prédio que, somada ao filme de Laura Carreira, lhe terá valido por lição prática de sociologia ou economia. Aqui vai a história. Sendo mais democrático do que o solo, o tempo, quando passa, é que é para todos, pelo que se o meu filho mais novo chegou à adolescência, também a vizinha de baixo, tendo já muita idade, deixou de estar entre nós. Foi só um instante, até o senhorio, ver aí uma excelente oportunidade de fazer render a casa de baixo, quarto a quarto. Assim, o andar debaixo do meu encheu-se logo de gente trabalhadora, todos imigrantes, que por regra saem antes de eu sair de casa, chegando bem depois de eu chegar. Malta simpática, Uber, quase todos, tocam sempre 2 dedos de conversa ou mais com os meus filhos, sendo que alguns não serão assim tão mais velhos do que eles. Era o último dia de aulas e os bairros altos da nova geração estavam à espera, pelo que o meu adolescente sai, bem tomado, pronto para a festa. Cruza-se no elevador com um dos rapazes do andar de baixo, que estava mesmo a chegar à casa do trabalho. Eram 10 da noite. Bacalhauzada, e ele, o Uber, pergunta-lhe: então, vais sair? É claro, é sexta. Também vais? Perguntou o meu gaiato. Não dá, responde o outro, de sorriso aberto e franco. É que alguém vai ter de vos ir buscar quando forem 4 da manhã. E o mundo desaba na consciência, torna-se claro, sem precisão de grandes elaborações. A criação das necessidades de consumo capitalistas, sejam elas produtos, sejam de serviços, esta necessidade de consumo acelerada pela rapidez das tecnologias e aplicações e outras abstrações, cresce em proporção direta ao desgaste e à rasura de uma nova ordem de trabalhadores até níveis similares ao do século XIX, com a criação de novos postos de trabalho totalmente nos antípodas dos níveis de vida que as tecnologias deviam permitir alcançar a todos. É esta a taxa de praticamente 100% que estes novos trabalhos uberizados cobram à vida. Leminski explica as tarifas que um bom poema deve cobrar a um poeta. Se assim é para um bom poema, assim deveria também ser para uma vida boa. E acabo com o poema de Leminski, Um Bom Poema. Um bom poema leva anos, 5 jogando bola, mais 5 estudando sânscrito, 6 carregando pedra, 9 namorando a vizinha, 7 levando porrada, 4 andando sozinho, 3 mudando de cidade, 10 trocando de assunto, uma eternidade, eu e você caminhando junto.
Este episódio do podcast Um Pouco Mais de Azul teve, como sempre, realização de Miguel Brodalo, produção de Joana Louçã, grafismo de Tiago Tavares e música original de Filipe Melo.